Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Sérgio Zavariz, sou casado com Kátia Arroio Zavariz desde fevereiro de 1994, ou seja, estamos casados há 31 anos. Atualmente sou coordenador do Ministério de Fé e Política do Estado do Espírito Santo e secretário do Caris Brasil. Moramos em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. Participamos do grupo de oração Vida Nova, na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Praia do Canto. Aliás, hoje, dia 22 de maio, celebramos Santa Rita de Cássia, mulher de oração, fidelidade e esperança, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Rita viveu em um mundo marcado por conflitos sociais, familiares e políticos, exatamente como agora. E mesmo assim ela testemunhou a paz, intercedeu com firmeza e soube unir fé e ação concreta num tempo de grandes desafios. É nessa perspectiva, nessa luz, que queremos hoje refletir sobre o capítulo 2 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica, cujo tema é Missão da Igreja e Doutrina Social. Nele, nós reconhecemos que o agir político na perspectiva cristã começa na dignidade da pessoa humana. A missão da Igreja não é política, mas ela tem consequências políticas. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse capítulo 2 nós vamos recordar que a Igreja não se confunde com nenhuma ideologia ou sistema político. A sua missão, a missão da Igreja é espiritual, é salvadora, mas isso não isenta a todos nós de iluminar as realidades temporais com a luz do Evangelho. A fé que professamos tem consequências sociais, econômicas e políticas. Quando a Igreja defende a vida, a dignidade humana, o bem comum, a solidariedade, a justiça, ela não está fazendo partidarismo, ela está cumprindo o seu dever profético. A Igreja deseja servir à formação das consciências na vida social e política. Isso está no item 70 do compêndio. E aqui entra a nossa responsabilidade de, como cristãos, não podemos separar a fé da vida pública. O Evangelho deve ser fermento na massa da sociedade. E isso é muito importante, meus irmãos. O ser humano deve ser o centro da vida. A doutrina social da Igreja é parte de um princípio fundamental. Toda pessoa humana possui dignidade inviolável, pois foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não é o Estado, nem a cultura, nem a utilidade social que definiu o valor de uma vida. É Deus que já o definiu esse valor ao criar a vida. Assim, todas as estruturas sociais, políticas, econômicas devem estar a serviço da pessoa humana, e não ao contrário. A doutrina social da Igreja coloca a pessoa humana como o sujeito e o fim de toda a vida social. Isso está no item 106 do compêndio. Em tempos de polarização, violência, exclusão e desprezo pelos mais fracos, essa verdade é profética e libertadora. Precisamos lembrar sempre disso. A caridade política é uma expressão da fé encarnada. A atuação cristã na política não é apenas um direito, mas um dever, um verdadeiro ato de caridade, como nos lembra São João Paulo II. Trabalhar por políticas públicas justas, pela defesa da vida, pela liberdade religiosa, pela dignidade dos trabalhadores, é uma forma de amar o próximo concretamente. A caridade deve animar toda a vida social. Isso está no item 208 do compêndio. Santa Rita de Cássia é um exemplo disso. Mesmo vivendo entre guerras familiares, tragédias pessoais e um casamento difícil, ela não se isolou. Pelo contrário, reconciliou famílias, gerou paz, promoveu justiça com doçura e firmeza. Ela não era uma política, mas sua vida teve impacto político, porque gerou reconciliação onde havia divisão. E esse é o desafio para nós hoje, sermos pacificadores, sinais do reino de Deus no meio de uma sociedade que está
com o seu tecido rasgando. O reino de Deus transforma a sociedade e é preciso que a gente tenha sempre isso em mente. A doutrina social da igreja não propõe um sistema de governo, mas um modo de viver que transforma os sistemas. Ela nos convida a anunciar que o reino de Deus é capaz de promover muito mais. É capaz de promover justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esse reino começa em cada coração, mas transborda para a vida pública, na ética nas relações, na honestidade na política e no trato da coisa pública, na defesa dos pobres, na construção da paz. Por isso, o Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica tem um papel decisivo nesse tempo histórico. Formar, animar, despertar vocações, sustentar com oração e fazer a ação da presença dos filhos de Deus nos ambientes políticos. Portanto, irmãos, que a gente possa ter em mente, hoje, ao celebrarmos Santa Rita de Cássia, pedimos a esta santa das causas impossíveis, que ela nos ensine todos os políticos a não desistir da transformação do mundo para o bem. Ensina-nos a crer que a paz é possível, que a justiça é possível, que a reconciliação é possível. Intercede por todos os cristãos que atuam na política com coragem e fidelidade, e que a nossa fé, como a tua, Santa Rita, seja fermento na sociedade. Que o Espírito Santo continue iluminando o caminho do Ministério de Fé e Política, da RCC, no Brasil todo. Sejamos firmes, sigamos firmes. A política é lugar de santidade e missão. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 12. E para isso tudo nós dizemos amém. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe.